E o presidente Lula continua passando vergonha e envergonhando todos os brasileiros perante o mundo. Dessa vez, ele, com falas completamente equivocadas, falou sobre deficiência mental, desequilíbrio de parafuso e ainda comparou pessoas que têm deficiência intelectual a criminosos em potencial, podendo até mesmo cometer em escola. Sim, você já sabe que eu vou cortar essa palavra porque o YouTube não permite aqui. E aí, o que aconteceu? Marcos Mion, com certeza o ativista mais proeminente no Brasil com relação aos direitos das pessoas com deficiência intelectual e autismo, se pronunciou, fez um grande desabafo e a internet tem repercutido muito esse assunto. Para você entender tudo o que está acontecendo e as bobagens que o Lula falou, acompanha o react de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, mais um react nesse quadro que eu resolvi trazer para vocês. Dessa vez Marcos Mion aí completamente revoltado com as falas do Lula. Lula que não cansa de passar vergonha e principalmente o mais triste, envergonhar os brasileiros. O tema de hoje é muito polêmico, então vamos tentar tratar aí com a maior calma possível. Vou colocar aí o vídeo do Mion e vou parar aí o vídeo dando pausa e fazendo aí os comentários, tudo que eu penso a respeito sobre isso. Então vamos lá, se liga no vídeo, mas antes deixa eu só te pedir, você que ainda não está inscrito aqui no canal, que gosta do Atualiza aí e que está curtindo aí esses reacts, de repente chegou aqui de paraquedas, se inscreve aqui no canal ajudando a gente a chegar aos 100 mil inscritos e é muito simples, é só clicar no botãozão vermelho, não esquecer de badalar o sininho das notificações para que você possa receber todos os vídeos que são diários às 6 horas da manhã. Ajude o canal a chegar aí aos 100 mil inscritos, essa é a nossa meta para esse ano. Com a sua ajuda eu tenho certeza que a gente vai bater essa meta rapidinho. Parar de enrolação e vamos aí pro vídeo. Lá vamos nós mais uma vez, porque a comunidade autista segue sem um minuto de tranquilidade. Na real, dessa vez, afetou não só a comunidade autista, mas todas as pessoas com deficiência intelectual. O Lula mandou uma fala esses dias que chocou todo mundo. Durante uma reunião com ministros para falar sobre esses casos absurdos, violentos que estão acontecendo nas escolas, o Lula falou o seguinte: a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Essa fala... Então tá aí, ó, o Lula numa reunião ali tinha o ministro do STF estava ali, Alexandre de Moraes, o ministro da Casa Civil e mais alguém, eu acho que ministro da Saúde, alguma coisa do tipo, estava ali na mesa e o Lula falando aí, e aí vem a questão dos termos, que é o que o Marcos Mion vai falar aqui. Eu vou pausar já o vídeo de novo para a gente poder falar aí de um assunto sobre a criminalização aí da fala do presidente. Eu quero falar disso um pouquinho mais para frente, depois que o Mion aí desenvolveu um pouco a ideia dele. Presta bastante atenção aí. Foi considerada capacitista, que é um crime, por especialistas e pelas pessoas da comunidade atingida. Ela foi manchete de diversas matérias e eu vou tentar explicar aqui exatamente o porquê, tá? Então se liga aí, ele falou aí da fala capacitista, que o Lula estaria aí usando uma fala capacitista e que isso seria um crime. Eu quero que você guarde essa informação aí. Eu vou voltar a falar sobre essa questão de criminalização, obviamente que na minha opinião, no final desse vídeo. Como eu disse, é um assunto que a gente tem que tratar com muita calma, muito respeito com todos aqueles que têm aí que sofrem com essas questões, os pais também que lidam com isso no dia a dia. Eu que não tenho não sou um especialista em nada disso, embora seja professor, embora cada vez mais possa ver dentro de sala de aula e a tentativa das escolas cada vez mais de integrar pessoas com deficiências, com dificuldades, seja intelectual, seja física, motora, dentro das escolas e dentro da sociedade, ainda é um tema muito complicado de se abordar devido à falta de informação, devido inclusive a preconceitos. Então vamos lá para a fala do Marcos Mion, que foi uma fala aí incrível. Marcos Mion, que é pai do Romeu, que é aí um adolescente, né, 17 anos, se eu não estiver enganado com relação à idade dele, que é autista. Se liga aí na fala do Mion. Primeiro, que o termo usado já há muitos anos é deficiência intelectual, não deficiência mental, como o Lula usou. A gente tem que se policiar, a gente tem que aprender, a gente tem que se adequar, certo?
Segundo, que ele se refere a essas pessoas dizendo que elas têm problema de desequilíbrio de parafuso. Isso não só é muito pejorativo, como também incentiva que outras pessoas continuem usando esses termos, que eu já falei, precisam ficar de uma vez por todas no passado. E vocês não podem esquecer da enorme parcela de brasileiros que não tem acesso à informação. Aí vem... Então vamos lá, tem duas questões aí que eu quero comentar nesta parte. A primeira aí é que ele fala sobre o termo ultrapassado que o Lula acabou usando. E isso é uma questão realmente muito importante. O Marcos Mion fala aí da necessidade de atualização. Agora, é verdade também que se atualizar o tempo todo em um país onde a informação não chega para todo mundo é algo bastante difícil. Agora, claro, isso não se aplica ao presidente da República, que deveria ser uma pessoa qualificada, uma pessoa preparada, principalmente para falar em público. Então, mas com relação aos brasileiros como um todo, sim, o Marcos Mion, na minha opinião, tem toda a razão. Todos nós precisamos aí entender quais são as nomenclaturas, quais são as formas corretas, as formas melhores de se referir a deficiências, a dificuldades e a questão que o Lula utilizou aí, que seria deficiência mental. O Marcos Mion fala exatamente que não é mais isso que se usa e a gente precisa sim se adequar. Um pouco de cuidado com relação a isso, porque, como eu disse, essas informações não chegam para todos os brasileiros. Aliás, eu acredito que para a maioria dos brasileiros essas informações não vão chegar. Não se trata, obviamente, do Lula, que é o presidente da República, e ele tem obrigação. No caso dele, é sim obrigação. E aí depois ele vai falar do óbvio, né? Do Lula fazendo aí, obviamente, o povo brasileiro passar vergonha e envergonhando a si próprio e a tudo, né? O que vai acontecer? Ele usa aí um termo completamente pejorativo. Aí não tem a ver com preparação, não tem a ver com saber de qual é a melhor forma de chamar. Quando ele fala desequilíbrio de parafuso, isso aí é, sem dúvida nenhuma, uma gafe, para falar o mínimo, mas no caso do presidente chega a beirar aí um certo preconceito com relação, aliás, um certo não, né? Eu acho que a gente pode afirmar aqui um preconceito completo com relação a pessoas que sofrem aí, no caso, de deficiência intelectual. Mas, claro, quero saber a sua opinião, o que você acha a respeito disso, dessa fala do Lula. Agora vamos continuar aí com que o Mion tem muita coisa para dizer ainda, hein? Tem o presidente do país falando que deficiente intelectual é quem tem desequilíbrio de parafuso. A gente aqui lutando pela aceitação, conscientização, normatização de todas as condições, noite e dia. E aí imagina essa pessoa, sem informação, olhando para o seu filho com deficiência intelectual e perdendo as esperanças dele. Porque se o presidente diz que ele tem parafuso desequilibrado, para que eu vou continuar lutando? E por fim, irresponsavelmente, a fala... Agora presta atenção, que para mim, na minha opinião, é a parte que mais vai chocar. Agora sim, na minha opinião, é a parte mais repugnante da fala do Lula. Se liga nessa parte aqui que o Mion vai te explicar tudo aí. Dele liga deficientes intelectuais diretamente aos casos de violência que, infelizmente, a gente tem visto acontecer por todo o país. E isso é um absurdo, não existe comprovação alguma sobre isso. Como pai de um autista, eu me sinto atingido e imagino que também assim estão outros pais, mães responsáveis, as próprias pessoas com alguma deficiência intelectual, todo mundo se sentiu atingido. E eu falo como uma parte da comunidade autista e eu posso garantir que a gente luta contra todo e qualquer preconceito. E olha só então o que ele falou aí, essa parte aqui é fundamental. O Lula usou aí uma situação que não existe nenhuma comprovação. Caso você não tenha entendido, o Lula associou os que estão acontecendo no Brasil, principalmente nas escolas. Você sabe que eu vou ter que cortar essa palavra, porque o YouTube não deixa isso aí, esse tipo de palavra e conteúdos com ela propagar pela rede, então pela plataforma, então eu vou ter que cortar. Mas o Lula associou pessoas que têm deficiência intelectual com o caso dos que você tem visto por aí. E isso aí realmente é de uma irresponsabilidade total
e completa. E o Mion, na minha opinião, está coberto de razão de se sentir afetado, atingido. Muita gente aí, inclusive eu, totalmente aí revoltado com a fala de um presidente. E quem que o Lula está lembrando aí nesse caso? O Lula, que era um grande crítico do seu antecessor, do Bolsonaro, que tinha falas escabrosas, falas que beiravam aí, sei lá, quase que criminosas, quando ele falava, e daí, não sou coveiro, e essas coisas no auge de uma pandemia. Pois é, o Lula parece que está aprendendo, aprendeu, ou simplesmente Lula e Bolsonaro são lados diferentes de uma mesma moeda, ou seja, presidentes despreparados, principalmente para falar em público e para se dirigir à nação brasileira e ao mundo. Seguindo aí, para finalizar, parte que é muito importante do que o Mion pensa. Luta contra o capacitismo 24 horas por dia. É um trabalho incansável de gerar informação, gerar conteúdo para quem sabe um dia a gente levar a conscientização a um nível tão alto que vai imperar, vai existir apenas empatia e respeito. Mas para que isso aconteça, é preciso uma via de mão dupla. Não adianta nada eu e outros milhares de perfis a gente ficar aqui postando conteúdo se quem está do outro lado escuta e em seguida joga fora tudo que ouviu. É preciso que cada um de vocês, que vocês estão vendo esse vídeo agora, se comprometam também a mudar, a ouvir, a aprender e nos ajudar a passar isso adiante. E eu incluo o presidente Lula nisso. Antes de se propor a falar por todos, a representar a todos, um candidato a presidente deve conhecer e respeitar a todos. Tá aí, né? Candidato à presidência não, Mion. No caso aí, houve um equívoco aí do Mion, né? Ele é o presidente da República eleito. Ele tem que ter conhecimento do que ele está falando. Ele não pode simplesmente começar a falar de um mês por aí, onde ninguém vai entender nada e falar grandes asneiras como ele está falando. Então é sim responsabilidade do Lula, um presidente desqualificado, despreparado para ocupar o cargo que ocupa. Tem falado bobagem demais, envergonhado os brasileiros e a todos, né? Mas seguindo aí. O mesmo vale para todas as autoridades que nos representam, tá? Para finalizar, eu quero deixar claro de uma vez por todas que essa luta pela conscientização do autismo, pelo fim do preconceito e pela luta por direitos não tem partido. A gente vai atrás, a gente luta por respeito contra qualquer um. Assim como a gente vai apoiar qualquer um que faça a diferença em nossas vidas positivamente, sem partidos envolvidos. Essa luta é movida por um só motivo: o amor e o desejo de um mundo melhor, mais inclusivo e acessível. Acreditem, porque isso sim é o futuro, senhoras e senhores. E lá vamos nós. Bom, aí tem algo que eu discordo, discordo não, né? Eu acho que o Mion tá tendo uma visão bonita, uma visão importante devemos ser todos aí otimistas com relação do futuro, mas ele diz aí que o mundo inclusivo, o mundo de amor, ele é o futuro. Olha, Mion, eu realmente gostaria muito que o mundo fosse assim. Eu acho que você acreditar nisso é algo extremamente importante. Eu que sou pai de 2 crianças, acho realmente que o mundo do futuro deveria ser um mundo inclusivo e um mundo de amor. Mas eu sinceramente tenho uma certa dificuldade em acreditar que o mundo será isso no futuro, pelo menos num futuro próximo, nas próximas décadas. Acho bem complicado de ser dessa forma e são pessoas, como eu disse, que precisam estar completamente inseridas dentro da sociedade. Essas pessoas existem, precisam ser respeitadas dentro das suas dificuldades, dentro das suas limitações, porque todos nós, de uma maneira ou de outra, temos dificuldades e limitações. Umas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos e, de fato, a empatia é a grande questão, que é o que o Mion fala, e principalmente ele fala que essa é uma luta, ela é uma briga apartidária, não independe de quem esteja no governo, independe de quem esteja no poder, e de fato é assim que tem que ser. O Mion, para mim, aí de parabéns, aliás, como tudo que ele tem feito aí ultimamente nas redes sociais, no programa dele na Rede Globo. Aqui em casa é muito raro a gente assistir TV aberta, mas quando assiste o programa do Mion aí, o Caldeirão, que era o Caldeirão do Hulk, agora Calderola, né, do Mion, é realmente muito melhor do que o do Luciano Huck. Mas exatamente isso aí é a grande questão. Agora, lembra que lá no início da fala do Mion eu falei, ó, pega essa fala aí do capacitismo que ele falou e que é criminoso. Essa é uma questão que eu quero abordar com vocês. Como eu disse, é sim necessário que todo mundo
possa se atualizar. Mas, e aí não vou falar do Lula, porque no caso do Lula é diferente. O Lula é o presidente da República, as informações chegam para ele, aliás, através de assessores e de tudo mais. Ele não sabe porque ele não quer, porque ele não aprende, porque ele não tem vontade de aprender. Isso é uma outra questão. Agora, quando você pensa em criminalização dessa fala, com nomenclaturas que mudam com bastante frequência, as comunidades que criam novas terminologias para que sejam terminologias mais inclusivas, que sejam menos agressivas com as pessoas que têm vivem determinadas situações. Quando a gente fala em criminalização, eu acho algo muito complicado, porque na própria fala do Lula, por incrível que pareça, ele estava tentando buscar aí algo positivo. Estava falando sobre a necessidade do acompanhamento, né, de crianças ao entrarem na escola, provavelmente falando aí com relação a psicólogo ou coisa do tipo. Mas aí ele solta aí toda a sua desinformação, toda a sua, sei lá, talvez o seu preconceito, mas eu não acho exatamente que seja de fato com a intenção de ofender, com a intenção de prejudicar. Não acho, inclusive, que o Lula tenha falado com a intenção de prejudicar e de ofender a comunidade de pessoas com necessidades especiais, com deficiência intelectual, com autismo ou coisas do tipo. Então, a questão da criminalização, você pode ver aí na internet o tempo todo, crime, isso já é um crime, tem que ir para cadeia. Eu acho que também precisamos ter bastante calma com relação a isso, porque, como eu disse, a questão do termo, de usar o termo errado, é bastante complicado, principalmente em um país como o próprio Mion fala aí, a informação não chega para todo mundo. Repito, não é o caso do Lula. O Lula tem toda a informação disponível. Ele não se aperfeiçoa, ele não fala corretamente por uma questão de opção, simplesmente porque ele não quer. Agora, eu quero saber a sua opinião. O que você acha aí? O Mion acertou? E eu quero saber também a sua opinião sobre o Lula. O que você acha do Lula continuar falando a quantidade de bobagens que ele fala? Já falou sobre a guerra da Ucrânia, já falou sobre o Putin, sobre o Zelensky, sobre a relação com os Estados Unidos, a China e agora com relação a pessoas aí com autismo, deficiência intelectual e todas as outras aí, na verdade, ele envergonhando aí basicamente todos os brasileiros. Quero saber aí a sua opinião, o que você está pensando sobre isso e, claro, também a sua opinião sobre o react aqui, sobre tudo que eu falei, sobre a minha opinião sobre a fala do Lula e sobre a fala do Marcos Mion. Para isso, os comentários aqui embaixo estão abertos para você colocar ali o que você quiser. E, claro, se você chegou até aqui, gosta do Atualiza aí, tá gostando dos reacts, é muito simples, ó. Você vai clicar aqui agora na logo do canal, não precisa nem no botãozão vermelho, é só aqui, ó, clicou na logo do canal, badalou o sininho das notificações, porque 6 horas da manhã tem vídeo todo dia, sem falar nos vídeos extras aí que entram ao meio-dia e principalmente às 18 horas, esse aí quando dá para fazer, quando tem um assunto muito importante, muito urgente, mas 6 da manhã tem vídeo todo dia, então se inscreve aqui, badala o sininho das notificações e, claro, deixa seu like que ele é importante demais. Agora, se quiser seguir a gente na rede social, tá aqui em cima, @atuali_zae, lá no Instagram, pra gente ter um contato muito mais próximo aí, muito mais direto. Você pode, inclusive, fazer sugestões de vídeo lá no nosso perfil. Tamo junto? Obrigado por ter chegado até aqui, por curtir mais esse react e eu volto no próximo episódio do Atualiza aí. Um beijo do Toby e até a próxima.